2 Coríntios capítulo 10. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e suavidade de Cristo. Eu que quando presente sou humilde entre vós, mas estando ausente sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, para que não seja necessário ser ousado quando presente, com a confiança na qual penso ser ousado com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando a vossa obediência for cumprida. Olhai para as coisas segundo a aparência exterior. Se algum homem confia em si mesmo que ele é de Cristo, pense isto por si mesmo. Outra vez, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Porque embora eu me glorie no pouco mais de nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, eu não me envergonharei, para que eu não possa parecer como se eu vos aterrorizasse por cartas. Porque as suas cartas, eles dizem, são pesadas e poderosas, para a sua presença do corpo é fraca e o seu discurso desprezível. Considere o tal isto, que assim como somos na palavra por cartas, quando estamos ausentes, tais também seremos em ações quando estivermos presentes. Porque não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos não são sábios. Porém, não nos gloriaremos das coisas além da nossa medida, mas conforme a medida da regra que Deus nos distribuiu, uma medida para vos alcançarmos. Porque não nos estendemos além da nossa medida, como se não houvéssemos de alcançar-vos, pois também chegamos até vós na pregação do Evangelho de Cristo. Não nos gloriando das coisas fora da nossa medida, isto é, nos trabalhos de outros homens, antes tendo esperança de que quando a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos abundantemente entre vós, conforme a nossa regra, para pregar o Evangelho nas regiões além de vós, e não para vos gloriardes de coisas da área de outros, porque já estavam preparados. Porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Capítulo 11. Quisera Deus vós suportasseis um pouco em minha loucura, mas de fato me suportais, porque tenho ciúme sobre vós com ciúme divino. Porque vos desposei com um marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Porque suponho que em nada fui inferior aos superapóstolos, mas, embora eu seja rude no discurso, contudo não o sou no conhecimento, mas nos temos feito conhecidos totalmente entre vós em todas as coisas. Porventura eu cometi ofensa, humilhando-me para que vós fosseis exaltados, porque vos preguei o Evangelho de Deus gratuitamente? Eu roubei outras igrejas, recebendo delas salário para vos servir. E quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui uma carga para nenhum homem, porque o que estava me faltando, os irmãos que vieram da Macedônia supriram,
e em todas as coisas me guardei de vos ser um fardo, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, nenhum homem me impedirá de me gloriar nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para que eu possa cortar ocasião aos que desejam ocasião, no que eles se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Eu digo novamente, nenhum homem me julgue um tolo, do contrário, recebei-me como tolo, para que me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por tolice, nesta confiança de gloriar-me. Vendo que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque suportais os tolos alegremente, sendo vós sensatos. Porque sois sofredores, se um homem vos leva para a servidão, se um homem vos devora, se um homem vos toma, se um homem vos se exalta, e se um homem vos fere na face. Para vergonha minha o digo, falo como se estivéssemos enfraquecidos, mas naquilo em que alguém é ousado, falo tolamente, eu também sou ousado. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São a semente de Abraão? Eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo. Eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco, eu não sou fraco? Quem está ofendido, e eu não me inflamo? Se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador sob o rei Aretas guardou a cidade dos damascenos com uma guarnição, desejosos de me prenderem, e por uma janela dentro de um cesto fui descido em um muro e escapei das suas mãos. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, eu não posso dizer, ou se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe, o tal foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, ou que ouve de mim.
e para que eu não me exalte acima da medida pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que ele se afastasse de mim. E ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Tornei-me tolo em gloriar-me, vós me compeliste, porque eu devia ter sido recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos muitos principais apóstolos, embora eu nada seja. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, maravilhas e poderosos feitos. Pois em que éreis inferiores às outras igrejas, exceto que eu mesmo vos não fui um fardo? Perdoai-me este erro. Eis aqui pela 3ª vez, eu estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós, porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu muito alegremente gastarei e me deixarei gastar por vós. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui um fardo, mas, sendo astuto, vos tomei com astúcia. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Eu exortei Tito, e com ele enviei um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos no mesmo espírito? Não andamos nos mesmos passos? Novamente pensais vós que nos desculpamos convosco? Nós falamos em Cristo perante Deus, mas fazemos todas as coisas, ó amados, para a vossa edificação. Porque temo que quando chegar não vos acharei como eu quereria, e que não serei encontrado por vós como quereríeis, que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações e tumultos. E que quando eu for novamente, o meu Deus me humilhe entre vós, e que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da imundícia e fornicação e lascívia que cometeram. Capítulo 13. Esta é a 3ª vez que estou indo até vós. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será estabelecida. Eu vos disse anteriormente e vos predigo, como quando estava presente uma 2ª vez. E estando ausente agora, eu escrevo aos que antes pecaram e a todos os outros que, se for novamente, não lhes pouparei. Uma vez que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós. Porque, apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se estais na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos de que Jesus Cristo está em vós? A menos que estejais reprovados. Mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais nenhum mal, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vós façais o que é honesto, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos alegramos quando estamos fracos, e vós estáis fortes, e desejamos também por isto a vossa perfeição.
Portanto, eu escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de severidade, segundo o poder que o Senhor me tem dado para edificação e não para destruição. Finalmente, irmãos, a Deus, sede perfeitos, sede de bom conforto, sede de uma somente, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.